Olá, pessoal. Eu vou conversar agora com o Frank, que é um homem transexual, tem 25 anos, é um homem lindo pra cacete, tem barba, tô com inveja dele. Ele tem mais barba que eu. E a gente vai contar um pouquinho sobre a história dele, conversar um pouquinho com ele, pra ele contar sobre o que é ser um homem transexual aqui na nossa região, enfim, no país. Com tanto preconceito ainda, por que é necessário a gente falar sobre essa questão da visibilidade e falar sobre a transmasculinidade, né? Porque quando a gente fala muito sobre a questão das pessoas trans, sempre a gente se remete ou a travesti ou a mulher transexual e às vezes acaba falando um pouquinho sobre o homem transexual. Então por isso que eu agradeço o Frank por vir aqui fazer parte aí do nosso programa. Frank, conta um pouquinho mais sobre você. O que você faz? Você mora aqui em Jundiaí. E você tem 25 anos, a gente já falou isso, mas você faz o que hoje aqui na cidade? Com o que você trabalha? Bom, eu sou tatuador, trabalho ali na Ozanam, no King Tattoo. Moro com os meus pais atualmente. Sei, legal. Não, a gente quer, a ideia Não sei mais o que falar. A ideia é te conhecer mesmo, porque as pessoas às vezes têm imaginário quando falam homem transexual, é um dragão que, né, que vai Um bicho de 7 cabeças, né? que vai morder as pessoas. E a ideia é mostrar justamente, não, é uma pessoa normal, Como qualquer outra. como qualquer outra. Mas, claro, tem as suas especificidades, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando que o Frank se reconheceu como Frank? Olha, a gente vê requisitos desde criança, né? Mas eu fui me descobrir mesmo, se eu não me engano, foi em 2014, 2015, mais ou menos. Foi Sou pouco péssimo de tempo. matemática, você tinha que idade? 17? Eu também sou ruim de matemática. Ó, eu acho... Não, eu tô com 25, acho que na média de 20 anos, mais ou menos. 20 anos já. Faz pouco tempo. Eu comecei minha transição hormonização fazem uns 2 anos. Faz pouco tempo também. E tô na luta aí pra conseguir fazer cirurgia, tudo E quando você começou esse processo de transição, o que é um processo de transição? Explica pro telespectador o que seria esse processo de transição para um homem transexual, em termos de medicação, procedimentos cirúrgicos, enfim, o que é você fazer a sua readequação de gênero? Na verdade, a transição, ela vem da parte de mentalmente também, né? Porque a nossa mente muda muito, até quando você começa a parte de hormonização. Mas de início, pelo que eu conheço também os meus colegas trans, todo mundo parte primeiro para hormônio, que é o mais de fácil acesso, né? Sim. Mais fácil, já para conseguir características transmasculinas. Então a gente começa pelo hormônio, muitos já conseguem a troca de nome, né? Hoje que tá muito mais fácil por cartório. Antes, até o ano passado, tinha que ser por... Tinha que precisar de você judicializava a coisa, né? Precisava de um juiz, precisava de um laudo psicológico, Você precisava ir atrás de um... Pra você ser você precisava se submeter a uma série de laudos que outras pessoas precisavam dizer quem você era. Ainda precisa, para cirurgias precisam, mas assim, até o ano passado, antes de sair a decisão lá pelo Supremo Tribunal, você tinha que ir atrás de um advogado, aí você tinha que ter um laudo que comprovasse que você é uma pessoa trans para conseguir a sua retificação de nome. E isso demorava no mínimo 2 anos para você conseguir trocar o seu nome, ser reconhecido. E você tava me falando antes da gente gravar que você, quando logo que abriu a possibilidade de você fazer esse processo sem burocracia, você correu no cartório aqui em Jundiaí mesmo. Conta pra gente como é que foi isso lá. Então, na verdade, assim, eu dei início por judicial e estava em processo de sair pelo cartório ou não. Aí saiu pelo cartório, eu recebi uma carta lá do oficial da justiça, sei lá, Sei. que eu tinha que ir até o cartório para fazer e que não precisava mais da ação judicial. Aí eu fui, inclusive no cartório que eu fui, foi lá o da Vila Arens, eu cheguei a ser o primeiro trans ali do cartório a fazer a retificação. Tanto é que foi até difícil conseguir todos os documentos que me pediram, porque nem as meninas sabiam onde que tinha que ir. Então, Sim. fui, batendo de porta em porta para saber onde que eu ia pegar tudo que me pediram. Mas depois da correria deu tudo certo, consegui retificar. E os documentos
fui refazer lá no Poupa Tempo, CNH. Você teve que pagar umas taxas lá, né? Você tem que pagar uma taxa de segunda via de documento, segunda via de RG, segunda via de CNH. Você se lembra mais ou menos quanto o valor? Algo próximo de R$200? No cartório. É. No cartório foi mais ou menos uns Mais ou 200, 250. Coisa assim. Essa é a principal reclamação das pessoas, porque quando a gente pensa as pessoas trans, a gente tá falando de uma população que, na sua maioria, são populações vulneráveis socialmente, né? Principalmente se a gente for pensar das mulheres transexuais, eu acho que é o principal, tem uma vulnerabilidade social. Eu acho que... Você acha que é uma taxa que deveria ser isenta, pelo menos por um período? Na verdade, você consegue a isenção da taxa se você comprovar baixa renda, que você não tem condições de arcar com aquele valor, você consegue... É possível fazer de graça. Sim, é possível. Mas assim, comparando a uma taxa judicial que você tinha que pagar com o advogado, tudo para ir a juiz, você gastava no mínimo uns 2,5 para R$250 é absurdamente mais para começar a em conversa. conta, né? Então, tem gente que não consegue pagar? Lógico que tem, mas assim, se você juntar e conseguir pagar sem ter que precisar de advogado, já é uma grande coisa. Eu não sei como funciona, mas tem como isentar a taxa. Tem que comprovar, só que você não consegue pagar. Mas ainda sobre essa questão do processo de transição, você teve apoio da sua família pra quando você falou, olha, não tá legal, eu preciso me reconhecer, enfim. Quando você teve esse apoio, você teve essa base ou não, você precisou... Mais ou menos. É que assim, no começo, tanto para a família quanto para a pessoa, é difícil. Então, meus pais não sabiam nada a respeito. Eu tinha dificuldade enorme de conversar com os meus pais, de falar o que eu sentia. Então, foi muito difícil, dos dois lados. Foi uma grande luta, principalmente para os meus pais. Eu tive que ser muito paciente e esperar o tempo deles, que não adianta você cuspir na cara deles o que é e querer impor, você tem que, conversar. Você buscou o diálogo para poder... Eu dei o tempo que precisava dar. Então, assim, você tem que explicar, falar, conversar numa boa. Não adianta você chegar, cuspir e querer impor, não, é isso, porque, na verdade, vem com o tempo. Me responde uma coisa que me veio curiosidade. É muito comum entre os homens trans que nesse período anterior ao seu próprio reconhecimento, que essas pessoas acabam tendo uma sexualidade como lésbicas. Você teve isso na sua adolescência? Você ficava com menino, mas você se reconhecia como lésbica ou isso nem passou na sua cabeça de falar assim, eu sou uma mulher lésbica? Não, eu tive essa fase. Você teve essa fase? Tive. Tanto é que na época eu nem sabia da existência do que era ser trans, do termo trans. Eu fui saber quando eu conheci uma paquera aí no Tinder, inclusive. Ela me perguntou, você é cis ou trans? Eu fiquei assim, o que é isso? Aí ela me explicou. Aí quando ela me explicou o que era, aí eu me reconheci. Eu falei, puta, é isso. Você assistiu algum canais de YouTube, essas coisas te ajudaram? Você chegou a pesquisar isso? Não. Não? Eu fui ler coisas no Google mesmo. Não curto muito esses canais de YouTube, não. Eu acho ele é um moço novo, mas é tradicional. Ele ainda lê. Sou raiz. Não, tô brincando. Assim, eu fui mais pra ler, eu gosto mais... eu não tenho saco pra ficar vendo vídeo no YouTube, na verdade. Então eu prefiro ler. E a mulher lésbica em casa foi tranquilo ou também precisou de um processo de... Foi mais difícil do que quando eu me assumi trans pra minha família. Verdade. Então acho que o fato de quando eu me assumi trans depois foi muito mais tranquilo do que quando eu achava que eu era uma mulher lésbica. Eu tô sendo grosseiro se eu falar assim, nossa, foi um alívio, pelo menos ele... Foi puta de um alívio. Pra mim foi. Pra você foi, que é o que importa. Agora hoje lá em casa, tranquilo. Meus pais estão cada dia melhor, estão se adaptando aos pouquinhos, já conseguem me chamar de Frank, escapa um feminino, mas... E me diz uma coisa, essa questão de por você ser heterossexual e buscar o relacionamento com mulheres, você tem essa dificuldade... Como é que você se apresenta, né? Assim, porque eu imagino que não seja uma abordagem de uma pessoa cisnormativa, assim.
Você deve ter um tipo de preocupação, porque lá na frente, na hora do pega aqui, pega ali, aí, tipo, opa... Como é que é isso pra você? Você pensa nisso? Você fica um pouco neurótico com essa situação? Numa primeira abordagem, acabei de conhecer a menina na balada. Ou não, você já chega, já esclarece logo de cara. Na balada você não precisa falar nada, né? Tipo, a não ser que você vá pro banheiro com a menina, mas... Tem aí é dessas, amigo. Mas assim... Não que eu já tenha visto isso. De começo, eu já falava que eu era trans. Mas como tem muito preconceito engajado ainda, eu parei com isso. Porque as pessoas ficam olhando, tipo, o seu físico, pensando no seu físico, do que tentando conhecer quem você realmente é, a sua essência. Então, hoje eu não falo mais nada. Tipo, eu conheço, converso e tal. Quando eu vejo que vai rolar alguma coisa a mais, aí eu conto. Porque, na verdade, não muda. A gente é um homem normal como qualquer outro, né? Hoje você tá namorando? Não. Não, hoje você tá pegando... Não, também não. Meninas, não, tá também livre. não. E me diz uma curiosidade fútil da minha pessoa. Questão de... Você sente... Existe hoje questões eróticas, a questão do packer, por exemplo. Você faz uso, já fez uso, já pensou em fazer uso, já pesquisou sobre isso? Tenho e faço uso. Você faz uso? Uhum. Como é que... Me conta isso, menino, como é que é pra isso? mim é incrível, né? Parece que eu sou um homem cis. É sensacional. Tá, pra quem não sabe o que é um packer, explica pra eles o que é um packer, porque as pessoas acham que é um vibrador. Não, tem nada a ver com vibrador. Ele é um pouco mais complexo, mais completo do que o vibrador. Conta pra gente. O packer, ele é uma prótese peniana. Tem de diversos modelos, tipos, cores, realista, não realista, pintado, não pintado. Inclusive você consegue, não que eu tenha pesquisado, mas você consegue pesquisar pelo tom da sua pele, eles conseguem te dar um mais próximo... Sim. possível. Então, ele é uma prótese peniana. A parte interna dele não tem, né? Tipo, no prolongamento, ele é oco. Então, ele fornece volume. Você consegue usar no dia a dia. Você consegue urinar de pé no banheiro. Principalmente em banheiro público, é ótimo. Dá pra você se masturbar com o packer. E dá pra você transar normal com o packer. Como você se fosse... sente prazer ao se masturbar com ele? Sim, sente. É como se fosse um pênis normal, né? Dá Entendi. pra você bater uma lá. Não, eu tenho curiosidade porque eu não... tem uns modelos que quando você coloca, ele tem tipo umas ventosas, umas ondulações que ele estimula o prazer em você próprio. Tá. Porque ele é encaixado. É, encaixado. Tá. E a questão de fazer xixi, essa questão de higiene, não fica líquido em lugar nenhum, não? Você balança e tá... Tem que limpar, né? Tem que lavar, né? Tá. Como se fosse lavar o... E é uma coisa pênis. que você tem que ficar tirando e colocando ou não? Uma coisa que você coloca Dá pra você ficar 24 horas e dá pra você tirar. Eu gosto de tirar porque eu gosto de lavar, eu gosto de limpar. Porque querendo ou não é nossa saúde, né? Gente, ele é solteiro e limpinho. Olha que bonitinho. É culpa da tatuagem isso daí. Tem que tomar muito cuidado. E... questão de saúde. Você faz questões de tratamento. Como é que você... Porque você tem um órgão sexual ainda que é... o feminino. Feminino. Você vai em ginecologista ou não? Qual é a especialidade que você procura para fazer esse tipo de acompanhamento? Esse é um ponto X. Eu odeio ginecologista. Sempre odiei ginecologista. Eu não vou já fazem anos. Eu precisaria ir. Tem que ir, inclusive, né? Pra verificar. Eu tô criando coragem pra ir. Porque... mas tem que ir, sim. Como você... Porque você, você hoje tem a possibilidade do packer, mas eu andei pesquisando que você também consegue fazer uma cirurgia em que eles desenvolvem ali um pênis com questão de pele, é uma coisa mais complexa. Bem mais complexa, em que você se livraria do ginecologista, né? Mas é um profissional hoje que ainda não está preparado, né? Pra lidar com essas questões. Claro que eu não tô falando... toda a categoria, mas você não consegue encontrar hoje eu marquei um ginecologista qualquer e vou ali... No Brasil hoje, vai dar que ruim. eu conheça, eu não sei se existe no Brasil. Eu sei que tem um país, eu não sei se é a Tailândia, não lembro qual país que é, que eles são excelentes nessas cirurgias de... Eu esqueci o nome é super difícil. Da troca de genitais, né? Sim. Da mudança de genital. Eles são basicamente especialistas. Não lembro qual é o país exatamente, mas... Você chegou a pensar em fazer essa cirurgia mais complexa ou não? É meu sonho fazer.
É? É. Mas assim, no Brasil hoje não é tão viável, né? Uma cirurgia aí no mínimo de 50 mil reais pra você fazer. Nossa. Então compensa você viajar, fazer a cirurgia pra fora, ficar lá até a recuperação toda, depois voltar. Com o dólar a R$ 4 e pouco, acho que não rola não, mico. É, que a situação cada vez mais é, inviável. tá difícil. Então é mais fácil é ter ali a prótese pra ti, que ajuda na sua disforia, ajuda na sua autoestima, até você conseguir fazer a cirurgia. Eu acho que tem no Brasil, deve ter no CRT, em São Paulo. Só que é a fila há mais de 10 anos, né? Então quase nula a possibilidade. A cidade de São Paulo hoje tem uma estrutura bem mais Boa. preparada para receber. Só que são muitas pessoas trans para atender, então são filas de anos. E você usou a palavra disforia agora. Disforia é uma palavra pouco conhecida entre as pessoas, né? Que é grosseiramente falando, é quando a gente tem uma certa rejeição a uma parte do nosso corpo, algo que ainda nos incomoda. Você tem em alguma parte do seu corpo? Algo ainda não tá do jeito que você gostaria? Tenho com órgão genital feminino, mas eu tenho que cuidar, né? É meu. Então, não posso largar lá. Não dá. Era pior, mas aí eu comecei a quebrar uns tabus dentro de mim e falei, não, vamos... Imagina que quando você colocou o Packer, isso já ajudou bastante mesmo. Nossa, muito. Engraçado, eu imaginei que você me falaria que peito, porque o que eu vejo com os homens trans, assim, saindo na rua sem camiseta e faz de tudo, quando ainda não se submeteram ao procedimento, né, faz de tudo pra achatar ele, ou coloca o adesivo, né, tem. Simbolicamente. Eu já usei, como hoje o meu tá pequeno, então eu uso só um microporo. E deixo ali, mas também eu tenho um pouco de disforia na... porque assim, falando, eu te perguntei antes se você tinha feito já, porque assim, eu olhando pra você com camiseta, realmente parece que... Eu fiz a cirurgia, não, mas ainda não, pretendo, logo. Mas então, como eu tenho pouco, até por uso de hormônio, de fazer musculação, tudo, então eu perdi. E dá pra ficar sem nada. Mas tem os acessórios, tem os binders, tem faixa, tem colete que o pessoal usa, que realmente é pra achatar, pra você perder aquele volume. Tem muitas pessoas que usam. Você acaba acostumando. Doer não, mas você acostuma com aquela pressão, né? Porque é sensível, né? É uma parte do corpo que é sensível. Mas como o seu não é grande, imagina que quem tem um pouquinho maior, talvez se sinta mais incomodado. Depende da pessoa também, né? Tem gente que é mais sensível nos seios, tem gente que é menos. Inclusive uma questão. A questão do hormônio reduz? Você sentiu alguma coisa de redução dele ou não? Não afetou isso? Reduz. O meu, eu acho que, pelo que eu vi, reduziu pouco. Porque eu já tinha pouco, né? Aí reduziu um pouco. E você estava me falando que você começou o tratamento em São Paulo. É certo eu falar tratamento ou não é um... é um tratamento hormonal, né? Você tem que seguir hormonal. com o médico certo, fazer exames frequentemente pra ver se tá tudo... Eu não vejo problemas em falar tratamento hormonal. E você começou em São Paulo, mas agora você já consegue fazer ele aqui em Jundiaí. Como é que tem sido esse acompanhamento aqui? Onde você tá fazendo? Se você puder... Então, eu comecei em São Paulo, fiz mais ou menos 1 ano em São Paulo. Aí começou a ficar inviável para eu ir, por falta de tempo, por causa do trabalho. E aí eu comecei a ir numa médica pelo convênio aqui, em Jundiaí. Eu posso citar nomes? Pode. Eu comecei com a doutora Fabiana Scomparin, pelo convênio. Não tive problema nenhum. Mas quando você foi marcar a consulta, você falou, já deixar meio... Eu acho que ela já sabia de mim, porque como ela acompanha os meus pais, então provavelmente já sabia. Aí eu marquei consulta com ela, fui com ela, falei tudo certinho e não tive problema. Aí depois ela me indicou uma outra médica que acompanha mais o público trans, mas é particular. E pra mim agora ficou um pouco salgado. Particular também é complicado, mas assim, achei uma excelente médica. Eu não lembro o nome dela agora, acho que é doutora Maria Beatriz. Depois eu te passo os contatos certinho. Certo. E pra gente fechar,
Como é que você, mercado de trabalho e para você se posicionar na sociedade, você ainda acha que você enfrenta algum preconceito? O que precisa melhorar? O que já você sente que melhorou nos últimos tempos com relação a essa questão da visibilidade trans? Né, a gente está falando de uma data que foi no dia 29 de janeiro. Para você faz sentido a gente ter uma data especial para tocar sobre esse assunto, para chamar a atenção da sociedade, poder público, ou não? Para você pode dar sua opinião, aqui é canal aberto. Eu acho válido, mas não só para um dia, né? Eu acho que tanto a visibilidade trans como qualquer outro tema deveria ser abordado todos os dias. Para não ficar restrito porque só dia 29 de janeiro, não. Eu acho que quando você dá de cara com uma pessoa trans, você tem que saber como abordar. Ou então, se você não sabe, fala, eu não sei, nunca tive contato, como que eu devo agir, como que eu devo me direcionar a você. Eu acho que... Porque tudo é um processo de educação, né, Frank? Porque nem você teve uma transição já considerada meio que tardia. Eu acompanhando... E a minha até foi tranquila, porque, assim, preconceito eu não sofri muito. Até questão de posicionamento, né? Se você chega no lugar e fala, eu sou fulano, quero tal coisa, sei lá, comprar roupa, ou... É que tem o problema de pessoas que ainda não fizeram a retificação de nome, né? Então é um puta de um preconceito em cima disso. Inclusive sobre isso, porque, por exemplo, o adolescente que já se reconhece, que já quer ter o seu nome social respeitado, seja ele homem ou mulher, quando ele tá no ambiente, por exemplo, escolar, sendo chamado pelo nome oposto ao nome que ele se reconhece ou ela se reconhece. E os professores não estão preparados para lidar com... Não tem educação, não tem instrução para lidar com esse... O agente de saúde, se você é parado numa blitz e você ainda não tem um documento, e aí a pessoa tá vendo... Existem várias situações de constrangimentos que ainda ocorrem. Você já passou por... Qual é uma situação de preconceito que já te marcou? Que você tenha passado e que você não gostaria, obviamente, que ninguém passasse? Nossa, várias. Principalmente pra fazer exame. Tipo, a pessoa olha pra você assim, olha pro documento, tipo... Não é você no documento, mas você olha assim, não, sou eu. Mas depois que você retifica o nome, a qualidade de vida muda muito. Você tem duas coisas que te tá favorável. Você já conseguiu fazer a retificação do nome e você hoje é um homem transpassável, assim, se você... Passabilidade a sua passabilidade eu diria que é de 200% que você tem mais... Porque eu já falei que eu tô com ódio disso, né? Tô falando no programa. E... brincadeira, gente. Confundo de verdade um pouquinho. E você consegue passar, assim, né? Pelas questões... É diferente de alguém que tá bem ainda no processo. No começo. O começo é chato, tem preconceito sim, a pessoa vai te olhar torto, tipo... Nossa, que cara de criança. Ou então, nossa, mas é uma menina. Você vai ter isso. Você vai ter que ter muita cabeça, tipo... Entra por um ouvido, sai pelo outro. Ou tentar explicar, tentar falar... Não, é assim no documento, mas eu gostaria que você me chamasse de tal nome. E é isso, pessoal. A gente agradece muito a sua presença aqui, falando ou expondo as questões do que é uma pessoa absolutamente normal, jovem, que tem aí um futuro... todinho pela frente, trabalha, tem a sua vida, tem a sua família, não come criancinha, não cospe fogo. Você voa? Não. Não voa também. Então tá aí, gente. Obrigado pela presença de vocês aí na TV, na telinha. E a gente volta aí com os outros programas falando sobre a nossa comunidade LGBT em Jundiaí. Beijo. Você está assistindo Novo Dia TV.